Meu nome é Leonardo Fonseca, eu sou design e interação do BB e a gente vai falar um pouco da historinha da OX, mas a gente vai falar sobre o que a gente aprendeu até agora na estruturação do Design Ops lá na Adtech. Era uma vez uma empresa bicentenária, que tinha mais de 100 mil colaboradores e 12 designers, né? Então, tudo começou com essa história aí. E daí um dia, dois colegas visionários, né, um abraço Lima, um abraço Duarte, eles ouviram a palavra do Norman e do Nielsen. Vocês conhecem o Norman e o Nielsen? Quem já ouviu falar no Norman ou no Nielsen, levanta a mão. Muito bem, muita gente conhece, eles são, vamos dizer assim, os papas do design da OX. E esses caras trouxeram a OX para o banco, e para encurtar a história, nós éramos 12, mais ou menos, né, Kel? E hoje a gente tem mais de 200 designers, são mais de 6 mil funcionários na Adtech como um todo. A gente fez a estruturação do conceitual, né, Kelly? Do Design Ops, que hoje também é conhecido como plataforma de UX. Então vou trazer para vocês, estou indo bem no tempo, as 10 lições que eu quero compartilhar. Então a primeira delas é educação. Invista em educação, desde para você mesmo, para você conhecer o assunto que você está precisando dominar, né? Você vai, enfim, estruturar algo, você precisa conhecer, mas principalmente eduque a quem você quer dar autonomia, ou seja, se você está numa plataforma de serviço e você quer, como a gente, descentralizar a OX, que é o que vem acontecendo ao longo dos anos, você precisa oferecer uma educação para a autonomia, ou seja, para que as pessoas possam fazer as coisas que antes o grupo lá de 12 fazia e que acabou virando gargalo. Também você investe em educação para convencer os seus pares que você está falando uma coisa que faz sentido. Seu chefe os detratores daquela iniciativa, quando você leva eles ao conhecimento, e isso a gente vivenciou assim, na prática, as pessoas viram o treinamento e nossa, não é que vocês têm razão, né, Kelly? Começaram a perceber que santo de casa também faz milagre. Pesquise, conheça as outras empresas, como elas estão fazendo. Pesquise também internamente, para você entender como é que as coisas estão acontecendo dentro da sua estrutura. E eu estou falando no contexto aqui de uma grande corporação, né? Então, quando a gente está falando de número, hoje na Adtech a gente tem várias formas de atuação dos times de UX. Então, a gente fez inicialmente essa pesquisa para identificar esses modelos que acontecem lá na Adtech e também conhecer modelos de outras empresas, conhecer modelos teóricos, né? Norman Nielsen, lá, Kate Kaplan, que é a autora que a gente mais referenciou. Desenho, gente, quem é designer está habituado a fazer protótipo, mas na hora de falar de conceito abstrato, como é o Design Ops, às vezes a gente esquece que desenhar é uma saída maravilhosa. Então, assim, desenhe, transforme o abstrato em algo mais tangível, para que as pessoas possam entender o conceito, que não é um conceito tão simples. E lembre-se de que tudo pode mudar. A gente estava estruturando o Design Ops, de repente mudou a chefia, a gente estava programando fazer uma estratégia de implantação de 6 meses, e daí eu saí de férias quando eu voltei já estava tudo implantado. Então, seus planos vão acontecer, menos a cultura. A cultura ela é mais difícil de mudar. Então, também uma lição assim, que eu aprendi você não vai vencer a cultura da noite para o dia. Ela é bem difícil, você precisa ir aos poucos. Né, Kelly? A gente passou poucas e boas, né? A cultura é algo que Peter Drucker fala, né, que a estratégia come a cultura de café da manhã. Isso é um fator assim, que não desconsidere, você está numa grande empresa, uma corporação, não desconsidere a cultura da sua empresa quando você for implementar algo novo. Esse é legal também. Pessoas muito boas, excelentes designers, pesquisadores, podem não gostar de Ops, podem não gostar de trabalhar com operação, com processos, comunicação, pessoas. Ele pode gostar simplesmente de fazer design e de fazer pesquisa.
E se você não tomar cuidado com isso, você pode estar levando pessoas para um lugar que não é o lugar delas e elas não vão ficar satisfeitas e vão até querer mudar de área ou, enfim, voltar para a área que trabalhavam. Isso é importante também, uma lição que a gente aprendeu. E tem essa aqui, que é: em terra de cego, quem tem olho, errei. A gente passou muito tempo lá, enfim, na área de design do banco, sem incluir pessoas com deficiência, né? As pessoas com deficiência no Brasil, hoje, somos mais de 46 milhões. Então, é muita gente, a gente precisa ter a diversidade de pessoas nas equipes, pensar nisso como algo importante na estruturação de uma operação de design. Tanto é que hoje a gente tem uma equipe de acessibilidade com pessoas com deficiência, e a gente precisa expandir isso também em relação à diversidade para diversas questões, como a gente precisa de mais pessoas pretas trabalhando com design, em geral, nas corporações, mais pessoas asiáticas, pessoas com deficiência, como a gente falou, enfim, todo mundo participando disso ajuda a empresa a crescer e a se fortalecer com seus clientes. Não é uma questão só de vamos dizer assim, de posicionamento social, é uma questão também estratégica. E escute a comunidade. Você precisa estar ouvindo a comunidade o tempo todo para saber o que você precisa fazer para atender, enquanto uma plataforma de atendimento, de estruturação de operação, que é o caso do Design Ops, e internamente lá no banco a gente chama também de plataforma de UX. Escale. Todas as suas ações que você vai fazer em relação a Ops, você tem que pensar, isso daqui vai escalar, isso aqui mais pessoas vão poder usar, inclusive de forma podem se auto-atender com isso, ou será que isso que eu estou fazendo não vai ter esse propósito? Então, você precisa pensar em dar autonomia, e a autonomia que vai te permitir escalar. E daí vem a questão, menos operacional, você vai ter que fazer menos operacional. Se você estiver fazendo operacional, toma cuidado, tenta fazer mais estratégico, e a estratégia mais importante que a gente tem percebido até agora é a comunicação. São os encontros com a comunidade, são as design reviews, os cafés com X, esse evento também. Então é a forma que, principalmente se você está começando a estruturar algum tipo de plataforma, como é o nosso caso, é a maneira com a qual a gente está conseguindo aumentar a consistência dos trabalhos, ouvir a comunidade também, dar retorno à comunidade sobre tudo que está acontecendo. Isso ajuda no engajamento. Então, se eu pudesse dar uma ênfase para vocês, principalmente para quem está começando a estruturar um Design Ops ou uma plataforma de atendimento, seria na educação, aprendizado, e isso o banco, felizmente, tem muito investimento nessa área, e na comunicação. Assim, para começo de conversa, tem que ser assim na nossa experiência, é o que mais dá resultado nos primeiros momentos. A gente ainda está começando, a gente estruturou, agora a gente está rodando, né? E eu queria agradecer demais o tempo de vocês por terem ficado aqui na hora do almoço. Valeu. Obrigado.